Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. O meu nome é Emília Alexandre. Esse é o canal Devagar Quase Respirando, um espaço que não é de terapia, mas que é terapêutico, quase integrativo, onde a gente tenta partilhar aí, né, integrar os diversos fatores da nossa vida numa partilha, numa busca por uma menor velocidade, uma dinâmica que nos proporcione respirar ou quase respirar. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Se não é a sua primeira vez, obrigado por estar de volta. Gente, o vídeo de hoje, ele não é uma continuação, ele é um zoom no vídeo da maternidade. Gente, não temos, né? Sempre falo, aviso para vocês, não temos estética, nem vocação de blogueira, nem produção de blogueira. Então, tô gravando esse vídeo numa segunda-feira, já saí do meu primeiro emprego, já tô no intervalo entre aulas. Então, realmente, aqui é um local onde o foco é a mensagem, porque como podem ver, tô no meio do dia de trabalho e é o que conseguimos. Eu queria dar esse zoom no vídeo sobre maternidade e abrir aí, ampliar a nossa visão sobre ser mãe de menino e os impactos disso na sociedade e o quão prejudicial isso é para a nossa geração, né? Quantos prejuízos emocionais a nossa geração está colhendo agora na vida adulta, por causa de dificuldade de nos perceber enquanto mãe de meninos com mais atenção, né? Quando eu falo nossa geração, eu quero dizer aí a minha faixa etária, né? Entre 40 e 50 anos. Eu tô com 39 anos, eu me tornei mãe de menino há poucos meses, o meu bebê tem 9 meses, eu fui mãe aos 38 anos. E eu acho que nessas últimas décadas, as mudanças comportamentais, elas têm sido muitíssimo rápidas. Então, eu falo que eu não me sinto capaz, não é capaz a palavra, eu não sinto que eu fui suficientemente preparada para ser mãe de um menino. Porque a diferença de educação de 40 anos me faz ter diversas inseguranças para agora educar um menino e entregar para a sociedade um homem minimamente capaz de sustentar a sua própria existência, de resolver as dinâmicas necessárias para que ele viva um dia inteiro, né? Então, por causa disso, eu preciso me capacitar, eu preciso correr muito atrás de conhecimento, de informações, né? Eu queria falar para vocês primeiramente que nenhuma reflexão minha acerca da maternidade, ela tem um viés feminista ou um viés revolucionário, nada disso, muito pelo contrário, tá? Não é uma questão de militância. Eu sou bem mais influenciada por uma filosofia mais conservadora, mais cristã, mas, por outro lado, essa minha característica me deixa à vontade para dar muita credibilidade quando eu sinto que socialmente algo pesa muito para a mulher. Eu confio muito nesse meu sentido quanto a isso, porque eu sei o quanto isso não é enviesado por um pensamento revolucionário, moderno, feminista e militante. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui na nossa reflexão é que eu gosto muito de me embasar não só em experiências minhas, experiências vividas, né, presenciadas ao meu redor, mas também em conhecimento científico. E aí as pessoas que eu mais tenho tido acesso, né, ao trabalho que fazem na mídia,
é a psicóloga Andrea Vermonte, que é doutora em neurociência, e a psiquiatra Ana Beatriz Nogueira. Elas são duas pessoas que eu me identifico, que eu gosto da linha de raciocínio, do trabalho que fazem, né, na mídia, e onde eu busco muito conhecimento. E a própria Andrea Vermonte, ela vem falar de um conceito que eu gosto muito, de um pediatra e psicanalista inglês, que ele falava da mãe suficientemente boa, né? Que é a mãe que faz o suficiente, né? Ele fala muito como é prejudicial essa busca pela perfeição na maternidade, mas que uma mãe precisa fazer o suficiente, criar um adulto funcional, um adulto coerente, um adulto que se responsabilize pela sua própria existência e a partir daí tenha diversas formas de interação com o ambiente no qual ele vive. Só que eu faço primeiro um link, sempre que eu ouço a mãe suficientemente boa, eu me lembro que eu passei a minha vida falando que eu queria muito ser uma ótima mãe cheia de defeitos, né? Porque eu sempre tive muita consciência de que eu ia errar muito como mãe, porque é humano errar como mãe. Mas eu trago uma reflexão, quando eu penso na mãe suficientemente boa, eu penso como ser uma mãe suficientemente boa se a gente não se perceber. Se perceber nem como mãe, nem como mulher, nem como adulto. Como ser uma mãe suficientemente boa quando a gente não para cuidar de si mesmo? Como cuidar de outro quando a gente não para cuidar de si? Como olhar para o outro quando a gente não para olhar para nós mesmas? Quando a gente passa correndo na frente de qualquer espelho e está vivendo no automático. Quando a gente leva uma dinâmica de vida que não permite sequer que a gente respire com o mínimo de consciência. Como lançar um olhar para um ser que depende do nosso cuidado, da nossa formação, quando a gente não consegue nem respirar de forma tranquila, né? A gente sabe que Freud, quando ele fala do vínculo de mãe e filho, ele explica como é o primeiro vínculo humano. E olha a importância do vínculo da mãe e do filho, né? É o primeiro vínculo humano que um ser tem, né? Esses dias eu estava fazendo uma reflexão assim, e pensando, foi o primeiro lugar que ele existiu, foi dentro da minha barriga, né? E aí a gente consegue entender a necessidade da gente lançar esse olhar para o outro e conseguir passar essa mensagem de que ele é visto, ele é observado, as necessidades dele estão sendo atendidas porque ele é visto e não porque a gente está numa dinâmica de ações automáticas e repetidas, né? Mas é muito difícil fazer isso dessa forma, com tanta consciência e com tanta calma, por um filho, quando não fazemos por nós mesmas, né? Quando não olhamos para nós mesmas. E aí a gente tem, eu acredito que uma geração inteira de homens entre 40 e 50 anos que procuram em toda a sociedade ao seu redor esse olhar que não teve, né? A gente vem falar aí de um abandono afetivo que é muito difícil para nossa sociedade discutir, porque a gente tem uma visão muito assim, né? A nossa forma de conhecimento científico na escola, a nossa forma de aprender, a nossa história é essa. A gente só enxerga, né, dessa forma engessada. Então a gente só consegue reconhecer um abandono quando esse abandono é físico, né? Todo mundo compreende o pai que abandonou, porque é a brincadeira que a gente faz, né? Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. A gente consegue validar isso como um abandono. Mas
tá aí para todo mundo ver, é claro e evidente a existência de um abandono de pais e mães que não vão embora fisicamente, né? E eu digo pais e mães, né? A gente tem, da nossa cultura, só reconhecer e até só esperar das famílias, não só um abandono da forma que a gente acha que existe, que é o abandono físico, mas um abandono por parte dos pais. E eu queria aqui fazer um recorte sobre o abandono afetivo de mães. Mães que muitas vezes abandonaram a si mesmas primeiro, para só depois abandonar afetivamente um filho, né? E aqui eu acho muito importante a gente voltar naquilo que eu repito muito. A gente tem que ter muito carinho por quem fez o que pôde por nós, mas é hora de nos autorresponsabilizar, né? Fizeram por nós o melhor que podiam com os recursos que tinham, mas agora eu, mulher, com 39 anos, diante das minhas relações, dos meus diversos papéis na sociedade, o que cabe a mim formar, mudar, melhorar, ressignificar. E como eu vou enxergar isso se eu não olhar para mim? Se eu não tiver de vez em quando alguns minutos que sejam de consciência do que eu estou fazendo, do que eu penso, do que eu quero, de por que eu tomei decisões, de decisões que eu preciso mudar o rumo. Se eu não tiver isso, como eu vou diminuir impactos muito significantes que a sociedade vai ter, né, que o meu meio vai ter, por causa de buracos que ficaram, né? E aí quando a gente fala de buracos na criação do homem, a gente tem aí na neurociência e na psicanálise diversos estudos que mostram os imensos prejuízos desse abandono afetivo que ocorre por diversos motivos, né? Esse primeiro vínculo que é criado ali entre mãe e filho, e aqui eu gosto muito de pensar nisso, porque a gente faz as reflexões trazendo muito pra gente, né? E eu gestei o meu filho, eu gestei e dei à luz. Mas eu gosto muito de, quando eu falo em maternidade, eu tentar enxergar além da minha forma de ser mãe, né? As outras formas de figura materna na vida de homens, né? Mães adotivas, figuras que assumiram a criação desse homem, né? Nos primeiros anos de vida. Toda forma de autoridade sobre aquele menino vai impactar a vida dele inteira, mas eu tenho percebido que a sociedade em si sofre mais impactos numa determinada faixa etária, em que esse homem começa a desenvolver diversos papéis, quando ele já é companheiro de alguém, funcionário de alguém, chefe de alguém, pai de alguém, vizinho de alguém. A impressão que eu tenho é que aquilo ali tudo vem à tona, né? E o que eu tenho percebido que temos? Uma geração de homens que procuram nessas diversas pessoas, nos seus ambientes, que elas preencham esse vazio afetivo que ficou. E pessoas, às vezes, desesperadas, né? Sem saber como preencher um vazio que, na verdade, nunca vão preencher, né? Porque não é daquela pessoa aquele papel. Então, a necessidade da gente olhar para esse filho e validar esse filho, ela vem porque aquele ser, ele está procurando um reflexo também. Ele procura, por mais que inconscientemente, porque está ali nos primeiros anos de vida, ele procura perceber que alguém está vendo ele, que ele está sendo notado, que ele está sendo validado, né? E quando essa validação não vem, inconscientemente, fica um vazio que este menino passa, ou pode passar, toda uma vida procurando, né? Cadê o olhar que me valida? Cadê o olhar que me convence de que eu sou bom, de que eu sou visto, de que as minhas necessidades precisam ser atendidas? Cadê o olhar que me diz que eu sou capaz?
E aí, quando isso não acontece, a gente trata de adultos que olham para todas as pessoas ao seu redor, procurando como se fosse aquele espelho, né? Vem cá você, que quer ficar na minha vida. Seja você um espelho, mas eu quero olhar para você e eu quero ver exatamente o que eu quero ver, o que eu sinto falta de ver. Eu sinto falta de ver a devolução de uma imagem capaz, de uma imagem bonita, de uma imagem suficiente, e não vem porque eu falo que é um poço sem fim, né? Buscar que alguém te entregue algo que outra figura te deixou faltar é um poço sem fundo, um abismo sem fim. Mas, infelizmente, nós ainda temos aí na sociedade muitos homens que por falta de parar e perceber que é isso que acontece com ele insiste com todas as pessoas ao seu redor, né? Se quiser estar na minha vida, e quero que você esteja, geralmente é assim, quero que você esteja, mas para permanecer, eu preciso que você dê conta de preencher esse vazio, né? E aí as relações vão ficando insuportáveis, né? E aí a gente tem mulheres, homens, filhos e filhas, companheiros e companheiras, subordinados, parentes de homens que vão ficando na insistência de estar na vida dessa pessoa, elas começam a adoecer mesmo, porque elas vão se dando, sem conseguir perceber que elas estão tentando tampar um buraco que não é ela que tem que tampar. E por causa disso, nunca vai ser tampado. É um serviço que você nunca vai conseguir ter êxito. E isso é um sofrimento muito grande. Só que o sofrimento ele vem da não percepção da pessoa que está tentando se doar e tentando tampar um buraco que não cabe a ela tampar, não percepção do homem, né? E aqui, quando a gente fala do homem, eu acredito que seja mais difícil ainda para ele se perceber pela forma, né, que é a nossa cultura. E ele não percebe que ele está exigindo de pessoas do seu meio, pessoas do seu ambiente que preencham um vazio que não cabe àquela figura, né? Por outro lado, se a gente busca uma vida equilibrada a ponto da gente se perceber, é muito possível que a gente encontre esse buraco, que a gente encontre esse vazio e que a gente, a partir daí, desenvolva novas tarefas para resolver esse problema de convivência, né? Que vai passar, eu acredito, por diversas etapas, vai passar pela identificação de como aquele espaço, aquele abandono afetivo aconteceu, né? Do entendimento de por que ele aconteceu, do perdão, né? Do entendimento de que ninguém nos abandonou afetivamente porque quis, né? E mesmo que seja porque quis, nos cabe ressignificar aquilo, né? Entender que o abandono afetivo ele não tem a ver exclusivamente com o abandono físico, mas que por diversos motivos aquela figura feminina não te olhou porque ela não era capaz naquele momento, e aí a partir daí ressignificar isso, né? Entender que as pessoas que estão ao redor, elas têm outros papéis, elas vão ali preencher outros vazios, de repente, né, que possam existir, mas que esse vazio, exatamente, esse abandono afetivo, essa falta de validação, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser tratada, senão a gente vai ficar sangrando em cima de pessoas que a gente ama, né? E eu tenho visto que é real, eu tenho visto na prática, na sociedade, é real essas teorias da neurociência, essas teorias da psicanálise, de impactos negativos da falta de validação, impactos no autoestima, que de fora parece tão elevada, né?
que quando você dá um zoom no comportamento daquela pessoa, é uma autoestima extremamente elevada, justamente para camuflar um vazio, né? Porque se você for perceber bem, aquela pessoa tenta demonstrar uma autoestima tão elevada, que as pessoas do mais íntimo dela são sugadas dia e noite para validar, né? Aquela perfeição, aquela beleza, aquela inteligência, aquela vida bem-sucedida, né? Mas eu queria dizer que tudo isso passa pelo se perceber, pelo se olhar, né? Essa é uma conversa que eu acho que cabe horas de reflexão, porque ela ela atravessa gerações, né? Ela vem aqui de uma mãe adulta que por diversos motivos foi aquela figura na vida daquele filho e deixou esse buraco emocional no coração desse filho. E esse filho cresceu e se tornou um adulto que vai ser uma figura masculina na vida de diversas pessoas, né? E aí eu acho que o prejuízo maior, o prejuízo mais coletivo, mais social, ele tá nesse momento em que o homem já desempenha diversos papéis na vida dele. E o meu convite é que todos nós nos percebamos, né? O meu bebê ama se olhar no espelho. Quando a gente tá na correria, assim, para sair cedo, que ele sai comigo para trabalhar, eu passo muito rápido na frente do espelho e eu comecei a parar na frente do espelho, porque eu percebi que ele gosta. Ele ri, ele gosta de se ver, de me ver. Isso é muito simbólico, porque é difícil na nossa dinâmica moderna parar na frente de um espelho e se olhar e se perceber, né? Mas que a gente faça, que a gente respire um pouco mais devagar, que a gente perceba o que está fazendo, o que eu estou fazendo agora, por que eu estou fazendo assim, eu quero continuar assim, eu quero mudar de forma de fazer as coisas de forma mais consciente. Porque é essa consciência que pode mudar daqui para frente, né? A gente não consegue mudar o passado. Uma pessoa muito importante me falou isso há uns meses. Não consigo mudar o passado. Eu consigo perceber o que está acontecendo agora e agir diferente daqui para frente. E é isso. É a gente respirar, se olhar e mais especificamente, né, do assunto desse nosso bate-papo. Homens se perceberem como meninos que talvez tenham um vazio que é necessário ressignificar, né? Talvez esteja aí a resposta para diversas dificuldades na vida de interação. E mulheres também se perceber enquanto figura feminina na vida, né, dos filhos e se esforçar para não deixar essa lacuna, né? Não dessa forma, para a gente fazer diferente daqui para frente, né? Eu queria muito, passados esses 40 anos, daqui a mais 40 anos, eu queria muito saber, né, de alguma forma, que existe uma geração renovada de homens que foram validados por mulheres que se olharam e por isso tiveram condição de olhar para ele, né? E que esse homem chegou aí para a sociedade sabendo que ele é capaz, que ele é querido, que ele é importante, que ele é bonito, que ele é inteligente, que ele pode buscar ser tudo isso cada vez mais dentro das capacidades e dos desejos dele, porque o que precisava ser feito ali nos primeiros momentos de vida foi feito por uma mulher que era capaz de amamentar com calma ou de alimentar de outra forma com calma, de dar um banho com calma, de parar e olhar, de ver um desenho, de ouvir o que uma criança estava tentando falar, né? Fazer esse trabalho para que as próximas gerações vivam melhor. E que a gente, enquanto faz esse trabalho, viva melhor também. Muito obrigada por ter estado aqui. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado na sua vida. Até mais.